Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre generalidades da elaboração de vinhos. Na realidade a gente vai fazer um apanhado sobre as técnicas que são comuns a todas as vinificações e que acontecem nem sempre nos mesmos momentos, e depois falar ali de uma forma geral, sem entrar em pormenores, sobre cada vinificação para localizar essas técnicas lá antes de se adentrar efetivamente de uma forma intensa em cada forma de vinificação. O que nós temos aí de processos comuns? A primeira coisa é a recepção da uva. A uva foi colhida, seja a colheita mecânica, seja a colheita manual, e a gente vai fazer os procedimentos de recepção da uva. Uma coisa que pode ser feita, a seleção de cachos ou de bagas, ou seja, pode ser a primeira etapa receber os cachos inteiros e separar ali coisas que não são uva, tipo talos, tipo folhas, qualquer outra matéria que tenha vindo, e mesmo separar os cachos que não estejam tão bons qualitativamente, em que pese que essa seleção nem sempre é tão útil à medida que você pode fazer uma colheita de um modo seletivo e desprezar já essas uvas. As grandes empresas que pensam em qualidade normalmente fazem isso para o seu produtor, mesmo nos vinhos mais de base, pedem que os cachos fiquem para trás. Isso é um princípio óbvio, né, que as frutas que não estão com boa qualidade não deveriam ser colhidas, mas embora seja óbvio, nem sempre acontece. Então pode ser feita a seleção de cachos e depois do desengace ser feita a seleção de bagas, e a forma de fazer isso é do mesmo jeito, com uma esteira de seleção, que na nossa realidade vai ser feita aí com trabalho manual, como a gente está vendo aí, pessoas separando uvas. Mas nesse caso é uma seleção de bagas, né? Mas é importante dizer, essas esteiras podem ser também acopladas de outros mecanismos, sobretudo o infravermelho, e o infravermelho já daria conta de escolher as uvas que não estão exatamente boas visualmente e já descartar. O futuro das colheitadeiras mecânicas parece que é esse. Já há alguns equipamentos que têm, bem claro, né, não a esteira de seleção, mas a colheitadeira mecânica já fazer isso no campo. À medida que fazer também uma seleção de bagas numa colheita mecânica, em que as bagas são ali sacudidas e depositadas, acabam vertendo um pouco de mosto, não é um trabalho fácil de fazer na mesa de seleção. Aí acaba sendo seria uma boa que tivesse no próprio mecanismo de colheita essa detecção de uvas desconformes. Isso é uma tendência bem clara de que se popularize num futuro bem próximo. Até porque algumas regiões de colheita mecânica são planas, quentes e produzem bons vinhos. Não quer dizer que eles fazem o pior, quer dizer que eles têm possibilidade de fazer uma colheita, seja por relevo, seja por qualidade da uva que é mais uniforme. Então eles não se preocupam, podem se dar o direito de não se preocupar em fazer uma seleção tão refinada, mas sobretudo para vinhos mais de consumo mais corrente. Mas a seleção de cachos e bagas tem sido adotada no Brasil para vinícolas menores e com valor agregado. Isso aí nunca vai ser um processo, ou muito provavelmente nunca vai ser um processo de larga escala, porque atrasa, porque demora, e porque para os vinhos mais menos qualitativos não é indispensável. Um equipamento que a gente tem, uma forma de receber uva comum, é um lagar. Como é que acontece o funcionamento desse dispositivo? Primeiro que ele tem sido cada vez menos usado, mas o lagar era basicamente um recipiente pulmão, em que a gente ia derrubando as caixas de uva nessas tolvas, nesses grandes funis, e esse funil tinha aí um sem fim, né, um caracol, que ia empurrando as uvas para as esmagadeiras desengaçadeiras. A vantagem disso é, claro, agilizar a descarga do caminhão, mas a desvantagem é que acaba apertando um pouco, e por isso normalmente isso aqui tem sido trocado por esteiras, e mais ainda, tem sido não usado, tem se preferido a descarga quando possível nas empresas com menor fluxo de operação, descarregar a uva direto na desengaçadeira. Mas é importante dizer também nos lagares que os portugueses, aqueles lagares de pedra que eles pisam as uvas
e começam a fazer o vinho. Mas isso era bem comum. Na realidade, ainda é muito comum na realidade das grandes empresas do Brasil, ter o lagar como o primeiro momento de recepção da uva. E outra coisa, é importante dizer, é indispensável no caso da colheita mecânica, porque não tem como você descarregar um montão de uva desengaçada de pouquinho em pouquinho, né? Aí tem que ter um recipiente para recolhê-las e ir pondo no fluxo do esmagamento. Lembrando, vale a pena lembrar, né? As uvas de colheita mecânica são desengaçadas, ou na maior parte das vezes. Tem algumas tecnologias alternativas com uva que colhe a uva inteira, mas isso é escala piloto. Então, na realidade prática, as uvas já vão vir desengaçadas. Aí uma etapa posterior, que no caso das uvas de colheita mecânica vai ser direto esmagamento, nas uvas de colheita manual, ou quem trabalhar com caixa inteiro, vai ser feito o desengace. Isso é feito na maior parte das vezes para o vinho tinto, em algumas vezes para a uva branca. Por que na maior parte das vezes para o tinto? Porque o engaço nem sempre amadurece bem e é a maior fonte de taninos, e taninos um pouco brutos, um pouco pesados, que se não bem maduros são muito adstringentes, muito desagradáveis. Então tirá-lo é importante. E também é importante dizer que aumenta o próprio volume útil de um tanque. Se você puser uma uva com engaço, ocupa mais espaço. O engaço tem, né, um certo volume vazio, um certo armado, e se pôr só uva, cabe mais. E é importante dizer de antemão que a uva nunca vai encher o tanque até a boca, precisa ficar um pouquinho abaixo para que enche e não transborde, e que tu possa fazer os trabalhos aí de remontagem, que é um assunto que a gente vê mais adiante. Então, na melhor das hipóteses, a gente não vai ter um lagar. Algumas vezes a gente tem. Daí o lagar estaria... Opa, errei o desenho. Como se fosse aqui assim, e esse sem fim encaminhando as uvas para a desengaçadeira. Quando tudo dá certo, a gente tem essa situação, em que tem uma esteira de descarga que cai direto aqui na desengaçadeira. Tá, mas se eu falei que de tinto estava tudo certo, para uva branca, muitas vezes ela não é desengaçada porque ela segue para prensagem direta, sobretudo em prensas pneumáticas. Então, algumas vezes essa etapa é suprimida no vinho branco. Mas quando não for possível, algumas uvas acabam quebrando muito engaço, e isso acaba sendo de menos qualidade para o vinho, aí elas acabam sendo desengaçadas e passadas para prensa. Ou seja, desengace e esmagamento não necessariamente são operações universais para todo tipo de vinificação. Depois a gente tem a sulfitagem. À medida que você vai esmagando a uva, ou mesmo que a deposita na prensa para fazer a prensagem, a primeira preocupação é evitar a oxidação precoce do mosto. Mais do que isso, evitar a ocorrência de micro-organismos que a gente não sabe bem quais são e que a gente não está esperando que eles atuem. Então, é comum que seja feita como a primeira etapa da recepção da uva ali, paralelo ao desengace e esmagamento, na uva esmagada, que seja adicionado o SO2, que alguns conhecem por sulfito. Se vocês falarem com o colono vai falar que é o bisulfito, porque ele adiciona provavelmente metabisulfito de potássio, ou bisulfito de sódio, depende muito. O mais comum é metabisulfito de potássio, que é um pó, que é mais fácil de manipular, que rende 50% em SO2. As grandes empresas usam isso aí de cilindro, como se fosse gás hospitalar, né? Claro que não com o mesmo fim. E algumas vezes é feita a solução de SO2 a 5, 6%. Mas, de todo modo, ele costuma ser adicionado nessa etapa já para fazer esse papel de evitar a oxidação precoce
de selecionar micro-organismo e fazer as coisas acontecerem com plenitude, digamos, com alguma calma, para que nenhum micro-organismo comece antes do tempo e fazendo coisas que a gente não deseja, como a gente falou lá sobre fermentação, diferentes micro-organismos trazem resultados muito distintos para o vinho, por isso que é importante ter esse cuidado. E se eu for fazer vinho natural, bom, vinho natural conta exatamente com esses micro-organismos, na maior parte das vezes, aí é outra conversa. Se a gente for pensar sobre tudo vinho em escala, que a gente precisa ter um pouco de reprodutibilidade, o que não quer dizer exatamente tornar todas as safras de uvas iguais, mas é fazer o vinho ter um certo padrão procurado pelo consumidor. Esse processo de sulfitagem, sobretudo junto da adição de leveduras, é o que te faz ter um bom êxito nisso. Ele acaba sendo um modulador da fermentação. Ele tem certa ação nas leveduras que a gente adiciona ou que a gente quer que fermente, mesmo as que não adicionem. Inclusive, desde muito tempo o homem usa o SO2 com esse fim. Quando não usava a levedura selecionada, o que fazia era colher um pouco de uva, esmagar, adicionar uma dose mais alta de SO2 e deixar que aquilo acabasse fermentando, e as vencedoras dessa batalha eram as que acabavam sendo inoculadas no próximo vinho, e aí ia passando de vinho para vinho, de vinho para vinho, e assim tu garantia que aqueles micro-organismos fermentavam bem o vinho. Porque desde cedo se sabe que os micro-organismos não muito... do ponto de vista assim, do vinho como a gente é acostumado a ver, os micro-organismos que a gente não espera muito que aconteça, esses micro-organismos que já vêm que acabam acontecendo numa associação natural de fermentação espontânea, às vezes produzem coisas que a gente não gosta muito. E coincidentemente são os organismos, e era isso que eu vinha falando, que mais são sensíveis ao SO2. E aí você conseguia deixar eles quietinhos ali. Então essa prática não é nada de moderna, ela é bem antiga. E na época que não se tinha aí cilindro com SO2 puro gasoso, o que se fazia era mecha de enxofre. Bebia a mecha em enxofre, secava, queimava. Fazia 2 mechas por barrica. O que criava? Um pouco do que criava era SO2. Esse SO2 permanecia e acabava incorporando no vinho. Então não tem nada de grande mistério nesse ponto de vista. Há pessoas que vão preferir não usar, porque é mais um conservante, a gente já está com muitos aditivos na nossa alimentação, mas é uma possibilidade. E outra coisa que precisa ser dita é que a fermentação alcoólica cria SO2. Inclusive, algumas boas leveduras criam até mais, que aí criando SO2 ela não cria outras coisas muito ruins a partir do enxofre. E enxofre a gente sabe que o cheiro do esgoto é por causa do enxofre, o próprio enxofre metálico, só fala que é o cheiro do diabo, aquela coisa toda. Então, a fermentação cria SO2. Mesmo um vinho que eu não adiciono, ele tem. E desse ponto de vista eu tenho poucos reparos a falar sobre a adição de SO2. É uma prática que para mim não há nada de errado nela. É também importante dizer, embora a gente tenha esse apelo de produtos mais saudáveis, com menos aditivos, que quando ele seleciona micro-organismos, ele seleciona ele deixa de selecionar um monte de micro-organismos que acabam produzindo aí compostos como aminas biogênicas e alérgenos e tudo mais que podem, enfim, nos dar reações alérgicas e mesmo ser mais tóxicos que o próprio SO2. Então, eu queria, e um dia talvez ainda faça um estudo mais aprofundado sobre isso. Tem já alguns estudos sobre fermentação espontânea, mas eu não vejo muito falar sobre isso, sobre as possíveis consequências negativas da fermentação espontânea. E isso eu não quero fazer porque eu odeio fermentação espontânea. Inclusive, tem possibilidade de trazer mais tipicidade para o vinho. Quando você não seleciona, não adiciona um micro-organismo, vários se sucedem, fazendo compostos aromáticos um pouco mais diferenciados. Alguns ruins, inclusive, por isso que às vezes não são bons, outros bons e mais diferentes. Mas diminui rendimento alcoólico e pode ser interessante, só que pouco se fala sobre esses efeitos colaterais, e eles podem existir, tá? E eu teria bastante interesse em estudar isso, talvez um dia eu tenha tempo e instalações e disposição para fazer isso. Mas eu não quero ser quem vai dizer se é certo ou errado fazer a sulfitagem, porque
Modernamente é muito aconselhável. Aí nessa mesma, normalmente não junto com o SO2, porque o SO2, quando a gente está adicionando, quando eu ponho ele no meio, ele se dissolve no vinho, ele está numa quantidade baixa. Quando eu estou adicionando ele, se eu fizer adição de levedura, possivelmente ele dê um baque nas leveduras. E se eu fizer adição de enzimas também, enzimas são o quê? São proteínas, né, que fazem aí reações, aceleram reações químicas e bioquímicas, e essas proteínas se desidratam, se desnaturam muito facilmente. Um ovo frito que fica branco, ou cozido, que seja, nada mais é do que proteína que se desnaturou. Ele volta a ser ovo? Não. Ele é igual ao ovo cru? Não. E assim acontece com as enzimas. Se a gente pôr alguma substância que possa desnaturá-la, a gente perde ela como enzima. Por isso que normalmente a gente não põe junto, mas são operações aí pré-fermentativas e operações claras do recebimento da uva, a sulfitagem e o tratamento enzimático. O tratamento enzimático se dá sobretudo para melhorar a extração do mosto, porque ele quebra pectinas e aí inclusive gera um pouco de metanol. A gente tenta achar as enzimas, né, selecionar enzimas que produzem menos metanol, mas algum tanto não tem como escapar. Essa é a principal uso das enzimas. São muito importantes em suco de uva, que é um líquido muito denso e acaba tendo, inclusive formando mais pectina, porque tem uma ação bem enérgica para quebrar ali, poder tornar o suco mais extratível. E no caso do Vale de São Francisco, são a bênção que possibilita que se faça espumante, ou mesmo vinho, de uva Itália, com a uva Itália que acaba não podendo ser utilizada para mesa, porque não quer dizer que é podre ou que é ruim, mas que no seu normal, ninguém em sua consciência diria, faça vinho com essa uva. Teve que ter um trabalho de pesquisa aí, que era meio óbvio na realidade, mas que não se pensava porque não tinha interesse de fazer vinho com uva de mesa. Até se perceber essa possibilidade e ver que isso aí podia gerar valor agregado, aí, um produto com boa qualidade e que renderia mais do que uma uva de segunda mão, aí um dos grandes possibilitadores foi o uso massivo de enzimas para quebrar toda aquela estrutura mais gomosa da uva Itália, no caso. Então, além de fazer a extração mais fácil do mosto, é também usada para extrair mais alguns compostos específicos. Por exemplo, compostos fenólicos, taninos e tudo isso que tem efeito antioxidante, que faz bem para a saúde, mas que sobretudo dá vida mais longa para o vinho tinto, no caso. Isso é bem utilizado para tinto e não para branco, porque esses são os compostos, não são os mesmos que no vinho, que na uva tinta, os compostos fenólicos da uva branca, mas são os que acabam escurecendo o vinho, então a gente evita eles. Mas no caso do vinho tinto, a gente quer fazer uma extração seletiva de bons compostos fenólicos. O tratamento enzimático pode ajudar nisso. E inclusive para extração de aromas. Algumas enzimas são usadas e nem sempre aqui no recebimento da uva, algumas vezes é pós-fermentação, para liberar aromas, que é o caso aí da beta-glicosidase. A beta-glucanase também não é usada aqui, por isso que eu digo que essas operações elas são gerais, mas elas não acontecem. Eu tentei pôr elas numa ordem sequencial, mas não são exatamente bem sequenciais, como a gente está vendo. Mas a beta-glicosidase é usada sobretudo pós-fermentação, porque ela pode acabar quebrando aromas ligados com açúcares quando se tem muito deles e pode ser demais e acabar quebrando o que não é necessário, o que é desnecessário, até o que é desagradável. E a beta-glucanase quebra a levedura e acaba liberando compostos que deixam o vinho mais, vamos usar o termo cremoso, né, com mais volume, com mais estrutura. E as pectolíticas, como a gente disse, né, quebram aí vamos dizer que a densidade do mosto, tornam um mosto mais extratível. De alguma forma, o ponto que a enzimagem costuma acontecer é no recebimento e é o que é mais universal. Nem sempre se usa a beta-glicosidase e beta-glucanase. Aí depois recebemos a uva,
tiramos o mosto, fizemos a sulfitagem, pusemos as enzimas, fizemos tratamento enzimático. No caso dos brancos, ele é inclusive mandatário quando a gente fermenta sem as cascas, que é o que a gente vai ver mais adiante. Nos tintos acaba indo junto e não faz diferença, não precisa esperar um período de atuação das enzimas. Aí a gente tem a fermentação. Qual fermentação? Claro, a alcoólica, que é a primeira fermentação. Se tudo der certo, vai ser alcoólica. Se a gente fizer errado, vai ser alguma outra que vai se desatar antes e trazer alguns problemas para a gente. Mas a gente vai ter, então, a fermentação dos açúcares para que o mosto se transforme em vinho, né? Sendo aquela etapa intermediária em que ele é conhecido como mosto vinho. A fermentação vai ser acompanhada aí diariamente, acompanhando a densidade, percebendo se está descendo. O álcool é menos denso, né? Então o mosto começa mais denso que a água, por causa do açúcar, desce e quando acaba a fermentação está lá em 9 alguma coisa, ou seja, menos denso que a água. Ah, mas tem tanino, o vinho eu boto na boca é encorpado, é pesado, mas não compensa, né? O que tem de dissolvido não compensa a grande fração de álcool ali que ajuda a baixar a densidade. A fermentação, claro, pode ser feita aí em diferentes recipientes. Normalmente vai ser feita em algum que seja possível controlar a temperatura, seja em cintas externas, seja ali através de serpentinas ou placas dentro de tanques de concreto, de pipas de madeira, de bote e balseiros, o que for. Aí, a gente precisa retomar aquela ideia, né, do que era vinho. E lembrar que ele sim, né, tem que passar, como a gente já comentou, pela fermentação alcoólica. Tá, mas tudo bem, isso já não é uma novidade. Vamos conceituar um pouquinho mais a fermentação alcoólica. É uma transformação bioquímica de açúcares. Sejam açúcares da uva, sejam açúcares adicionados de concentrados de mosto de uva ou de fonte externa, como no nosso caso, sacarose de cana. Então os açúcares se transformam em álcool etílico, né, em etanol, em função das leveduras, sejam adicionadas, sejam próprias que venham com a uva, né, numa fermentação espontânea. Feita espontânea totalmente, ou mesmo aí com adição de SO2, com a formação do que a gente chamava de pé de cuba, né, que é aquele mosto prévio em fermentação controlada que acaba sendo usado nos outros. Nossa, então quer dizer que fermentou Fiat Vino? Não, apenas temos a nossa criança. O espanhol, inclusive, usa a palavra criança, não como criança, né, mas como criação, faz todo sentido, né, a criação do vinho. Mas ele não usa aqui nesse caso, ele usa lá para o vinho depois de pronto, né, no período de envelhecimento. Mas vejam que a gente tem então a nossa criança em português, né, que é um vinho que acabou, né, de nascer, mas que falta muito para ele ser, né, para ele andar sozinho. Então essa operação é claro que é básica, né, o vinho precisa ser, né, fermentado, mas ela não é única. Provavelmente eu vou fazer alguns outros procedimentos, inclusive outras fermentações. E lembrando que a gente pode fazer, como eu comentei, né, a adição de açúcar, até 3% de álcool podia ser oriundo de fontes exógenas, né, que não fosse da uva. Mudou aí, tem a correção para o vinífera menor, para o americano ainda pode ser esses 3%, mas a tendência é que se use cada vez menos, porque a gente acaba tendo uma uva mais madura, como a gente não tinha antigamente, e cada vez a gente precisa menos usar esse artifício. E a gente tem também evitado vinhos muito alcoólicos, e aí a gente consegue fazer, sem, mesmo quando a uva não está lá no seu top de maturação, um vinho ali com seus 8,6% a 14%. A decisão sobre isso é de cada estilo de vinho, de cada casa produtora, de cada necessidade comercial ou de todas elas juntas e conjugadas. Não há regras para isso, efetivamente. Igualzinho como é fazer um corte de vinho, que depende de várias questões aí da empresa. Aqui estão nossas amiguinhas leveduras. Elas no microscópio são assim, as Saccharomyces.
elas vêm para uso enológico igualzinho como vem para pão, vem com essa liofilizadas, e aí parece que a gente está vendo um monte de levedurinhas a cada vez que a gente está enxergando isso aqui, né? Mas isso aí, cada grãozinho desse é um montão de leveduras à medida que a gente tem um microorganismo unicelular. E elas, assim como vêm para o pão lá, elas vêm para a gente, para diferentes funcionalidades. Diferentes cepas são usadas para diferentes tipos de vinhos e diferentes objetivos. Não só mudando vinho branco, vinho tinto. Não, pode ser vinho branco aromático, vinho branco não aromático, vinho tinto encorpado, vinho tinto leve, vinho tinto frutado e por aí vai. Elas que vão fazer a nossa fermentação alcoólica, que é claro que é um processo que a gente não vai se ocupar aqui, né, que é a passagem aí dos açúcares de 6 carbonos em álcool, gás carbônico, calor, e por isso a gente precisa aí, né, de controle de temperatura na fermentação, seja ela branca ou tinta, embora já vou admitir que o branco é fermentado a mais baixa temperatura e o tinto a mais alta. A mais alta do tinto já é, se deixar espontaneamente, já é muito mais alta e a levedura acaba sucumbindo. E também nesse processo aí, paralelo a esse processo, diversos aromas acabam surgindo, a própria produção de SO2, como eu disse, acaba sendo aí um subproduto da fermentação alcoólica, ou se não exatamente do metabolismo dos açúcares, ou da quebra dessa molécula, do metabolismo da levedura, porque para fazer isso precisa aí de outros compostos e acaba aí pegando aminoácidos com enxofre e fazendo, entre outros tantos produtos, e mesmo alguns da própria degradação aí da glicose e frutose em etanol e gás carbônico, acaba gerando um montão de compostos. E, diga-se de passagem, é mais ou menos por isso que uma fermentação em temperatura mais baixa desvia a produção desses metabólitos secundários para aromas, e isso faz com que o vinho branco seja mais aromático, e a do tinto nem tanto. Mas que aí acabe criando mais glicerol, e aí o vinho tinto costuma ter mais glicerol que o vinho branco. Tudo implicação de como que a gente faz a gestão dessa fermentação alcoólica. Mas se a gente não quiser fazer muito esforço, a gente vai ter que fazer, controlar a temperatura, porque a perda de calor é grande. E nunca fechar o recipiente se ele não for resistente à pressão, porque a gente estoura. Tem duas fontes de fazer estragos em tanques de vinhos. Fechá-lo em fermentação e fazer trasfega, tirar vinho de dentro com bomba, sem abrir a tampa, né? Ele vira uma latinha. Seja para estourar como uma lata de refri no freezer, seja para encolher como é uma lata aí de fechada, se a gente pôr, cheia de ar, se a gente pôr do quente para o frio, né? Acaba encolhendo. Mas o tanque é tão pouco resistente, sim, ele é muito resistente, mas tem uma hora que a gente força um pouquinho e não tem o que fazer. Aquela chapa acaba se dobrando. O fundo, o topo acaba entrando, o meio acaba abaulando, por aí vai. Enfim, curiosidades sobre práticas de cantina que não devem ser feitas. Se você for estagiário, por favor, atente a isso, porque isso pode contar pontinhos para a sua manutenção na vinícola ou para a sua definitiva passagem como estagiário, apenas como estagiário. Aí no procedimento mais comum, como o vinho tinto, a gente tem a prensagem da uva. Fizemos a fermentação, a maceração acontece em paralelo à fermentação alcoólica, e a gente tem, ao fim, vinho e bagaço, e esse bagaço precisa ser separado. O mais frequente é que isso seja feito através de prensagem. Deixa lá o tanque paradinho, não mexe mais nisso aqui, a casca se amontoou aqui, a gente vai abrir a torneira mais de baixo, que às vezes está aqui, às vezes está aqui, deixar escorrer livremente o mosto. E esse mosto a gente chama de mosto flor. No caso, vinho, né, já fermentado. Vinho flor.
Os outros são vinho prensa, e pode dividir entre primeira e segunda prensagem, depende muito de cada sistema de filtração e do interesse de cada vinícola. Aí a gente pega esse bagaço que está cheio de líquido, põe nas prensas e extrai convenientemente. A prensa pneumática, que é essa aqui, normalmente usada para vinho branco e quase sempre uva inteira. A prensa de prato era uma pré-pneumática, né? Embora a pneumática seja aí, claro, por inflar, né, uma membrana, essa prensa de prato, quando não se tinha pneumática, era o último grito em tecnologia. E ela tinha uma vantagem sobre a pneumática, que a membrana nunca fura. Às vezes ela acaba furando e não tem o que fazer. Inclina a prensa para tentar, enfim, fazer com que uma parte infle mais e escorrer o mosto, mas às vezes acontece no meio da safra. Isso é bem complicado. Mas é bem às vezes, tá? Se a gente usar normalmente. É que vamos entender que às vezes as pessoas esquecem a tesoura de poda, a faquinha que tá, a brítola que tá colhendo a uva, e às vezes dá esse tipo de coisa. Lembro que uma vez, não era uma prensa, mas uma vez a gente estava uma esmagadeira centrífuga, numa grande produtora aí de vinho de mesa, de uva americana. Então aquilo descia a uva, e vinha caminhão que era uva fora de caixa, e aí a caixa era caminhão enlonado cheio de uva. Descia aquilo num lagar e daí ia descendo para a centrífuga, para a esmagadeira centrífuga. E uma vez dá um barulhão do nada a corrente que estava no caminhão. Então é sim possível que coisas não bem esperadas aconteçam. Mas vamos voltar aqui para a nossa conversa sobre isso. Então, se for um vinho tinto, a gente vai fazer a prensagem pós-fermentação. Se for um branco, antes da fermentação com uva inteira, como é aqui. E para qualquer deles, a gente costuma extrair o máximo de mosto ou de vinho, sobretudo vinho, no caso do vinho já fermentado, numa prensa dessas contínua, que aí extrai quase tudo que tem, aí sai esse bagaço com esse aspecto bem seco que a gente consegue ver aqui e aqui. E tem um rendimento maior. Isso aí, o vinho prensa é um vinho provavelmente de segunda mão. Provavelmente não, é um vinho de segunda mão. Quando a gente faz prensagens delicadas, a gente consegue tirar um bom vinho prensa, mas a composição do vinho prensa é bem diferente. É um vinho que estraga muito fácil. E às vezes ele pode ser importante aí para contribuir com o vinho principal, lá, o vinho flor, mas nem sempre ele é utilizado. Porque às vezes ele é muito drasticamente diferente e um pouco menos qualitativo. Outra coisa que a gente pode fazer, o esgotamento, isso é uma prática para vinhos brancos, e sobretudo numa época que nós tínhamos, não tínhamos prensas tão boas, ou mesmo que tínhamos, mas tínhamos grandes empresas e tinha que dar vazão, e aí os equipamentos eram caros, e aí a gente tinha o quê? Deixava a uva branca, desengaçada, esmagada, dentro desses tanques, com um tratamento enzimático. Aí ficava de olho lá no laboratório, quando via que a enzima fez a sua ação, quebrou a pectina, descarregava ela e fazia aí a separação, né, do mosto flor, e aí encaminhava o bagaço para a prensagem. Aí não era uma prensagem direta. E o ruim desse processo é que ele acabava tendo uma maceração, que no caso do branco nem sempre é bem desejada, como a gente vai poder ver mais adiante com bastante detalhes. E pode ser um esgotamento dinâmico ou estático. Estático era mais usado até para uva tinta do que para branca, porque sempre tem que esperar a branca para a pectina agir. Aqui nesse caso não, né? Não tem sentido você botar a uva num tanque e depois passar para um dinâmico, mas o dinâmico dava vazão, né? Dava, enfim, a rapidez, mas menos qualidade, formava muita borra, oxigenava bastante. Esses equipamentos, na realidade nossa hoje, praticamente não são usados. Não são proibidos, não são terríveis, mas são bem menos utilizados. Então a gente recebeu a uva, esmagou, desengaçou, fez a sulfitagem, fez tratamento enzimático, fermentou, seja branco ou seja tinto, prensou e temos vinho pronto. Ainda não.
Uma prática mínima que se vai fazer. Fermentação malolática. Tá? Em tudo que é vinho? Não. Provavelmente sim nos tintos, menos nos brancos. Em alguns brancos específicos se quer o aroma amanteigado que vem na fermentação malolática. Mas é sabido que baixa a acidez e para o branco não é tão conveniente. Para o tinto é muito conveniente. Sejam esses aromas amanteigados para aumentar ali a gama de aromas, seja a redução de acidez que ajuda o vinho a ficar mais palatável, mais redondo. E assim, e também faz o vinho tinto ficar mais estável. E dessa forma, a malolótica vai ser usada quase sempre nos tintos e quase nunca nos brancos. Em casos específicos, sim. E aí tem a nossa equação aí de degradação da fermentação malolática, que passa do ácido málico para o ácido lático. Gás carbônico, que não é utilizado para fins aí de produto. E também os aromas específicos lá de acetil e acetoína. Mais uma vez aqui, a gente não vai entrar assim em detalhes nisso, e o gás carbônico ficou deslocado aqui, mas efetivamente esse processo é comum para ambas. O que a gente tem falado agora são os processos comuns, ele pode ser utilizado em ambas. Aí, por que é utilizado ou não, cada caso é um caso. Pode ser eventualmente que algum tinto não faça, mas é muito raro isso. É mais comum que brancos façam do que tintos não façam. Muito mais comum. Aí nós temos pronto já, né? Fermentamos, fizemos a primeira, não estava pronto. Fizemos a segunda malolótica. Importante dizer, se malolótica é uma segunda fermentação, eu não gosto de usar esse termo. Porque segunda fermentação parece que é uma outra fermentação alcoólica. Eu prefiro secundária, mas secundária tem alguns que acham um termo ruim, porque daí parece que ela é segunda importância. E aí cada um escolhe. Eu prefiro continuar como fermentação secundária. A malolótica vai durar ali 15 dias, 20 dias, a gente vai analisando no laboratório, quando vê que ela acabou, aí sim a gente pode sulfitar o vinho novamente. A sulfitagem lá do começo é uma primeira, aí aqui é quando o vinho acabou, a gente vai fazer uma próxima sulfitagem. Até os vinhos naturais, não todos, mas é possível que eles sejam feitos por uma sulfitagem depois da fermentação. Tem que avisar, tem que distinguir. Eu estou me referindo aqui à lei francesa de vinhos naturais, que é a única que existe até hoje, que é de 2020, é bem recente. Mas é que o vinho, depois de pronto, ele é um pouco sensível, não é tão fácil mantê-lo sem nenhum aditivo. Somente um vinho que fermentou espontaneamente, que tem uma carga micro-orgânica alta. Aí sim, fez a malolática, provavelmente vai fazer uma sulfitagem aqui, e o vinho está pronto. Ainda não. Por quê? Porque ele já fez toda a sua parte biológica, já está feita, mas tem ainda uma série de operações para torná-lo bonitinho, assim como a gente é acostumado. Então a gente vai fazer operações de clarificação, estabilização a frio e filtrações. Tem que fazer todas elas? Não necessariamente, cada empresa vai escolher seus tratamentos mais adequados, mas provavelmente alguma tem que fazer. Clarificação nada mais é do que tornar o vinho límpido, fazendo com que os sedimentos que estão nele acabem precipitando e aí sejam retirados, e aí essa borra pode usar para fazer filtração a vácuo, sobretudo, que aí consegue tirar o líquido que está embebido nela e que é de boa qualidade. Só está ali e poderia, né, se compensar fazer a filtração, provavelmente alguém vai fazer. Ninguém costuma perder dinheiro e vinho, que nesse contexto quer dizer dinheiro. Tem um aspecto de uma filtração, de uma clarificação de um vinho tinto, faz essa borra gosmenta, e alguns aspectos aí de vinhos clarificados. Importante dizer, a clarificação, até para não ficar tão abstrato, a clarificação é feita aí com agentes minerais ou mesmo proteicos. Os agentes minerais têm carga negativa, as proteínas têm cargas positivas,
Os taninos têm cargas negativas, as proteínas têm cargas positivas, e normalmente é um balanço de cargas que se faz para poder fazer com que essas moléculas precipitem, e nisso elas criam uma rede que vai arrastando essas sujeirinhas. É mais ou menos assim que funciona. Um efeito de ligar algumas moléculas umas às outras, e depois o efeito de fazer uma rede que pesa e vai limpando, levando a sujeirinha para baixo. E aí o vinho acaba tendo um aspecto melhor, e apesar de ser um procedimento muito necessário para questões visuais, também acaba trazendo aromas mais limpos, porque as borras às vezes liberam aromas desagradáveis. Aí vocês vão ver, mas tem vinho que fica ali, surli, bom, mas um caso, outro caso é um caso. Borra fina é uma coisa, a borra de pós-fermentação ali é uma borra densa que costuma dar inclusive alguns aromas herbáceos aí, de alguns álcoois superiores que não são agradáveis. Hexanol, hexenol, que tem cheiros não muito bons. Tá, e qual a diferença de clarificação e estabilização a frio? Normalmente elas são feitas juntas, até para aproveitar. Primeiro que a clarificação acontece em baixa temperatura. Até porque quando a gente tem temperatura menor, a densidade das coisas diminui, o tamanho das moléculas é menor, você consegue fazer uma limpeza mais eficiente. Esse é inclusive o princípio daquelas cervejas filtrada abaixo de zero. Reter mais coisas e fazer ela ficar mais leve, para quem não gosta de cerveja pesada. Para você falar com alguém que gosta de uma cerveja com mais corpo, vai achar que isso é um horror, né? Eu inclusive. Então, normalmente a clarificação é feita em baixa temperatura, e aí é interessante casar com a estabilização a frio. O que é a estabilização a frio? É também uma forma de tornar o vinho límpido, e o processo de estabilização, na verdade, ele é esse conjunto inteiro, né, de tornar o vinho estável. Mas tem um processo bem típico, que é a estabilização a frio, que faz o quê? Faz com que precipite esses cristalzinhos, tá? Que às vezes tem grudados na rolha, que às vezes tem lá nas pipas, nas paredes das pipas, e mesmo nos tanques, tá? Sobretudo na parte de baixo. De onde sai isso? Sai de ácido tartárico. O vinho é riquíssimo em ácido tartárico, né? E é o próprio ácido, inclusive, típico da uva. E costuma ter bastante potássio. Algumas regiões mais, outras menos. Algumas uvas mais maduras, com diferença de maturação, mais ou menos. Mas, efetivamente, esses sais são precipitados de ácido tartárico com potássio. E tem outros sais, estou falando de um que é o mais ocorrente, e também para não entrar em pormenores assim, tartatromalato de cálcio e tudo mais, mas provavelmente não são precipitados ácido tartárico, provavelmente a maior parte vai ser bitartarato de potássio. Tá? Podem ser outros, se vocês procurarem, aí tem diversos outros de cálcio, com tamanhos de moléculas menores. Calmem que falar e escrever ao mesmo tempo às vezes dá problema. Mas o mais comum é este aqui, bitartarato de potássio. Tem problema que isso fique no vinho? Não faz mal. Mas, principalmente em vinho branco, você vai pegar ali a tua taça e vai olhar, o que é esse vidro quebrado? Mesmo que não ache que é vidro quebrado, que feio, né? Por que não está limpo? Então, a gente costuma ter os vinhos que vão para o mercado bem limpos. E a forma de fazer isso mais simples é estabilização a frio. Por isso que quando a gente deixa um vinho muito tempo na geladeira, por mais que ele tenha passado por estabilização a frio, às vezes o equilíbrio vai mudando ao longo da vida, e o tempo ali em permanência em baixa temperatura acaba criando outros cristais de ácido tartárico. E é isso que tem no suco de uva, que é um sal, claro que se for tinto vai ser mais escuro, se for branco vai ser mais claro, né? O que vai acontecer é que a matéria corante vai grudar também vai se precipitar e vai grudar nesses sais, nesses cristais de sais. É o que se chama de grúpula, colono chama de grúpula. Esses cristais, eles são, se a gente pôr na boca, meio azedinho, meio salgadinho, mas eles não fazem uma grande diferença se forem retirados do vinho.
E eles, quando estão precipitados, eles não, então, a menos que aumente a temperatura, eles não vão voltar a se precipitar. De fato, eles sobram. Então, estabilizar é tirar esse material não estável dali. Procedimento para isso, temperatura baixa. Normalmente pega ali o teor do vinho, vamos dizer que seja 12, divide por 2. Considera isso uma temperatura negativa, né? Seria, como é que é? Seria isso aqui, né? E soma 1 grau, que é por motivo de segurança, e daí para você não chegar ali no máximo e acabar congelando o vinho. Você não quer congelar, você quer deixar ele muito perto do ponto de congelamento. E ali, provavelmente, um vinho de 12% de álcool ficaria ali em menos 5 graus. E não congela, não por causa do álcool. Vale lembrar que álcool com vodka também congela, só porque você não tem um freezer potente para fazer isso, mas tudo congela e tudo vira fumaça, de alguma forma geral. Isso é estabilizar frio. E filtração, que é um processo que normalmente é precedido de estabilização a frio e clarificação, que aí você vai usar algum tipo de filtro para tornar o vinho, tirar as impurezas que ainda estão nele ou que podem vir a precipitar. Muitas vezes o que a gente faz na estabilização é adiantar processos de precipitação, que se a gente não fosse lançar mão desses artifícios, teria que esperar o vinho lá, ficar 2 anos lá em ciclos de frio e calor, isso em regiões temperadas, para isso acontecer naturalmente. E a gente sabe que isso não é exatamente viável, né? Sai caro e o vinho vai envelhecendo também, então é mais tranquilo e preserva mais, algumas vezes lançando mão desses artifícios. Algumas vezes, isso é uma prática universal, né? O que não é universal é fazer o contrário. Aí tu pode fazer isso com muita tranquilidade se for caseiro, mas, né, quando você tem uma empresa que está cheia de vinho, que outro ano vai ter que se encher de vinho, que vai ter que rodar, não dá para fazer isso. Eu uma vez fiz um vinho e ficou lindo. Isso é uma coisa interessante de dizer, né? Eu olhei assim, clara de ovo, só usei, que é um clarificante, né? A albumina positiva pode precipitar ali com os taninos negativos. Era um vinho tinto, ficou lindo. Não quero usar mais nada. Deixei, clarifiquei, estabilizei e estava muito bonito. Menos de um ano depois ele estava cheio de borra grudada na garrafa, porque não foi bem estabilizado. Aí ficou um aprendizado assim, né, pro resto da vida. Fazendo sem lançar mão de clarificações mais enérgicas e filtrações, há de se ter cuidado e é um processo que leva tempo. E um tempo que às vezes é superior à estimativa de vida do vinho, no caso dos vinhos brancos, e sobretudo nas grandes empresas, superior à tua estimativa de receber dinheiro, né? E aí há de se processar o vinho de outra forma. Bem, é importante dizer que a filtração pode acontecer em diferentes etapas, desde filtros a vácuo ali lá nas borras até a pós-fermentação aí, como é a maior parte das vezes esses filtros de pressão, até as filtrações mais delicadas, mais apertadas, deixando o vinho mais limpo de impurezas. Eu não gosto bem de nome impurezas, que não é exatamente assim, né, coisas impuras, mas que enfim, né, não são estáveis. Quando a gente usa aí filtro de pressão, filtro de cartucho, filtro de módulo lenticular, cartucho. E pode ser, tem filtros aí, como é o caso tangencial, que é pau para toda a obra. O que é muito legal, não fosse o fato dele ser caro. Que consegue tratar diferentes estágios do vinho num único equipamento. Pode também, ao invés de filtrar, fazer centrifugação. Acelera a queda das partículas e aí tem ali o efeito de limpeza, que inclusive pode ser ali após, né, a estabilização a frio, faz a trasfega, separa daquela borra. Isso é uma coisa que talvez não tenha dito, né, quando fizer a clarificação ou mesmo estabilização a frio, parecido com o que acontecia lá na elaboração do vinho, só que não com as cascas. Isso aqui é tudo líquido e vai ter os sedimentos, né, que vão formar essa borra. A borra pode ter borra de fermentação, pode ter borra de clarificação. Borra é um nome genérico para esse resíduo sólido que estava dissolvido no vinho.
a gente vai fazer o que para separar das borras? Normalmente os tanques têm uma torneira embaixo, ou às vezes aqui embaixo, e uma torneira mais em cima. Separa pela mais de cima, e isso aqui vai para filtração. Também tem isso, você pode usar filtração, diferentes filtrações para diferentes situações. E pode centrifugar essas borras, levar para a centrífuga, aí separa o sólido do líquido. Centrífugas eram odiadas antigamente porque eram tidas como muito oxigenadoras do vinho, mas esse problema aparentemente foi resolvido com as centrífugas mais novas. E centrífugas são usadas em espumantes também. E importante dizer, filtros também são usados em espumantes se forem resistentes à pressão. Se não forem, às vezes a gente dá um jeito, eu já fiz isso, mas não é conveniente, né? Há um certo perigo. Não é bom testar os limites das coisas. Somente numa coisa com 4 atmosferas de pressão. Pode machucar. Aí a gente recebeu a uva, desengaçou, esmagou, sulfitou, botou enzima, fermentou, fez malolática, clarificou, estabilizou, filtrou, e daí? Na verdade, nem sempre essa etapa que eu vou dizer agora tem que vir depois da estabilização ou das últimas filtrações. Algumas vezes o vinho vai um pouco mais bruto, mas isso a gente não vai falar hoje assim com grandes pormenores. O que acontece com o vinho? Se for conveniente, ele pode passar por amadurecimento em barricas de carvalho. Primeira coisa que é importante dizer, amadurecer e envelhecer são coisas diferentes, embora quase sempre na prática vão ser usadas indistintamente. Amadurecer em madeira, em que vai ter uma microoxigenação, em que vai ter modificações do vinho, que o vinho vai ganhar coisas para permiti-lo, aí sim, envelhecer. Quando ele já estiver no seu pleno de maduro, ele começa o envelhecimento, que acontece em garrafa. Outra coisa importante de dizer é que normalmente o pessoal fala em bordalesas de carvalho, mas bordalesa é 225, é o formato típico de Bordeaux. Aí o pessoal usa muito aquelas de 300, que vem de madeira americana. Isso, na verdade, é a borgonhesa, a barrica da Borgonha. 700 de conhaque, por aí vai. Tem um montão de coisinhas aí que vocês podem descobrir que não vai mudar a nossa realidade. Aí, também quanto tempo, que vinho que vai? Quase sempre tintos, em menor proporção brancos. Qualquer tinto e qualquer branco? Não, brancos que tenham possibilidade de aguentar ali o aporte de aromas que a madeira traz, de sabores e de intensidade. E tintos, primeiro, que tenham corpo para que esse processo que acontece na madeira de microoxigenação não faça o vinho ficar muito ralo, e que porque polimeriza os taninos e acaba alguns precipitando, mas ganha taninos da madeira também. E nesse balanço, o vinho perde taninos menos estáveis e ganha uns mais estáveis, e faz ligações entre alguns taninos e cor, e o vinho fica mais próprio para envelhecimento. Aí, como é que faz? Nesse caso, qual vinho que eu vou pôr ali? O que interessar? O que, se tecnicamente, um vinho que tem essas condições. Na prática, se o meu consumidor quiser que qualquer vinho tenha gosto de madeira, eu vou fazer isso. E isso acontece em grande parte dos casos. E nem sempre com vinho em barrica, às vezes com pedacinhos de carvalho no vinho. E o que manda sempre é o gosto do consumidor e o quanto ele quer pagar. Se ele quiser pagar bastante, a gente pode pôr em barrica. Por máximo que talvez ele não faça a distinção entre amadurecer um vinho em barrica e pôr pedacinhos de madeira no vinho. Mas isso aí sempre, essas decisões dependem muito de que vinho que nós temos, que capacidade ele tem, da prova diária para saber quando que ele deve sair da barrica. A gente faz uma estimativa e vai ali provando, dizendo, acho que agora está no ponto. E de quanto meu cliente quer pagar. E quanto ele gosta de madeira. É igualzinho o corte do vinho. Não há um certo ou errado, há diferentes possibilidades de se pensar nisso. Aí vale a pena, talvez, a gente dizer aqui que quando eu uso pedacinhos de madeira, eu
por exemplo, ficou 5 meses, 6 meses em carvalho. O pedacinho de madeira fica semanas ou meses, tá? Até porque um monte de pedacinho pequeno tem uma área maior e não tem microoxigenação, a menos que você tenha um microoxigenador, que a gente vai falar mais adiante. Então, o impacto do sabor da madeira é muito forte, as características sensoriais gerais da madeira é muito forte. Aí nós temos, passou por madeira ou não, já quando sai da madeira precisa dar mais alguma estabilizada nele, né? Ele não sai dali inteirinho, vai ter borras, vai ter turbidez, provavelmente tem que fazer algum tratamento, mas ele está no seu final. O que vai acontecer com ele? Vai para engarrafamento. E aí tem duas possibilidades. Se tiver potencial, envelhece. Se não tiver, vai para o mercado. A maior parte dos brancos, a gente reza que ele vá logo para o mercado e que ele acabe muito logo, que ano que vem a gente já tenha o estoque todo vazio para fazer o próximo vinho e já botar no mercado. Porque o vinho branco, principalmente esse vinho branco moderno que a gente tem, é bem sensível a envelhecimento longo. Acaba ficando sem graça, acaba ficando mais colorido, menos frutado, menos aromático, com aromas desagradáveis. Por outro lado, a maior parte dos tintos se beneficia de algum tempo de envelhecimento. Quanto mais potencial, quanto mais tanino, quanto mais corpo, isso depende, claro, de uma boa safra e tudo mais tempo de garrafa ele vai se permitir. Ou a gente vai permitir que ele tenha na realidade, porque quem decide isso são, né, quem trabalha com o vinho, por motivos técnicos e comerciais. Tá aí, onde é que ele faz essa decisão aí? Qual é a tabela que ele vai lá para dizer, olha, mas o vinho de Cabernet Sauvignon de um ano bom pode 2 anos, um ano não tão bom, um ano excelente, 5. Não existe. Cada um vai fazer ali conforme o seu julgamento do que pareceu aquele vinho que está ainda aí em processo, né, de chegar no seu produto final e vai provando. Eu acho que é para 2 anos. Prova lá daqui a meio ano, vê se está evoluindo bem, um ano e meio, um ano e meio acho que já está legal. Pensa que ele tem que ir para o mercado, vai ficar um período ainda na mão do consumidor, é conveniente que ele não fique tão, né, que ele seja mandado antes de estar no seu ponto máximo para não declinar na mão do consumidor. Mas era para 2 anos, tá? Teve que ser um ano e meio. Chegou, não, mas ainda tá numa outra suposição, não, tava legal, vamos para os dois. Nos dois chegou, acho que pode ficar mais. E assim vai. Isso não é... algumas análises podem te ajudar a tomar decisões, mas nenhuma análise, só equipamentos muito especiais, e olhe lá, consegue te dizer, é esse perfil sensorial que está esse vinho. E de todo modo, mesmo que eles te dissessem, você precisa conjugar isso com aquilo que você quer ou aquilo que o seu consumidor quer. E aí a gente tem que dizer, uma das grandes ferramentas do enólogo é, não só o nariz, mas o seu aparato sensorial. Isso conta muito, a experiência de vinificação conta muito. E não só simplesmente a experiência, faço vinho há tantos anos, mas o poder refletir sensorialmente sobre os vinhos. Isso é uma coisa que eu pego muito em cima, porque a gente, como principal trabalho nosso, é desenvolver o sensorial. Aí ele foi para o engarrafamento, foi para o envelhecimento, ou não, né? Ou daqui foi direto para as caixas, para as expedições e tudo mais. E acaba aí sendo rotulado, expedido e vendido. Cada vinho tem um tempo, os tintos duram mais, os brancos duram menos, como eu disse, isso varia de caso a caso. E não todo tinto é igual, isso parece que já ficou claro, e nem todo branco é igual. E nem todo rosé também, mas cadê o rosé? Já vamos chegar lá. De um modo bem rápido agora, só para customizar esses processos nas diferentes vinificações, no vinho tinto, é uma característica fundamental dele ter maceração, tá? E para ele ter maceração, provavelmente eu tenho que ter ali a uva esmagada, né? Ou não, ela pode ser tratada inteira mesmo com engaço, esmagada com engaço, ou apenas desengaçada e posta inteira, para que por alguns processos especiais acabe largando suco e o mosto, né? A palavra correta, e a gente consiga ter aquele meio líquido para fazer a fermentação.
Quanto tempo que vai ficar aí em contato com as cascas depende de cada uva, de como que foi a safra e da minha perspectiva para aquele vinho. A minha perspectiva, claro, precisa estar conjugada com esses outros elementos e também com a necessidade comercial. Mas é isso que vai dizer quanto tempo que eu posso fazer a maceração. Porque é claro que quanto mais tempo, mais encorpado fica o vinho. Aí isso tem que ser levado em conta. Quanto mais eu mexer com essa mistura de casca e líquido, também mais encorpado fica. E a maceração normalmente se dá junto com a fermentação, mas é importante dizer que maceração é uma coisa e fermentação é outra. Pode ter maceração antes, pode ter maceração durante, quase que obrigatoriamente, raros casos que não. Pode ter uma maceração posterior. Que é uma ideia de uma remontagem em aberto. O que é uma remontagem? A passagem do vinho aí da parte de baixo para a parte de cima do tanque para revolver as cascas e fazer uma extração melhor dos compostos da casca. Detalhe, quanto mais eu faço, mais extraio coisas das cascas. Então, nem sempre eu quero fazer muitas. Se eu quiser fazer um vinho leve, se não tiver uma grande uva. E o contrário acontece quando eu tenho grande uva e uma perspectiva de fazer um vinho para muito tempo, de amadurecimento e envelhecimento. E também a remontagem ajuda aí a tirar a não deixar a superfície muito exposta das cascas, que elas vão formar aquele chapéu à medida que o gás carbônico as empurra para cima. E aí esse chapéu em contato com o oxigênio, isso era para ser uma seta, eu não consegui fazer. E esse gás carbônico, esse chapéu em contato com o ar atmosférico, né, com bastante oxigênio, pode desenvolver bactérias acéticas e gerar o que a gente chama de acidez volátil, que é uma palavra bonita e que de necessidade analítica para dizer vinagre. E a gente não quer vinhos com muito cheiro de vinagre. Preciso e vou ter acidez volátil, mas ela tem que ser baixa e não dominar. Isso é uma das importâncias da remontagem também. Por isso que por máximo que eu não quisesse um vinho com pouca maceração, eu não podia dizer, deixa a casca lá em cima e está tudo bem. Não, de jeito nenhum. Que aí, como eu disse, né, quanto mais tempo a gente tem de maceração, mais encorpado é o vinho. Quanto mais a gente fizer revolver esse bagaço, mais encorpado é o vinho. E quase sempre, no vinho tinto, fermentação malolática. Para quê? Porque um vinho que é tânico não se dá muito bem com acidez. Em que pese que seja bom a dobradinha tanino e acidez para o envelhecimento, que a acidez é um certo fator de conservação, e o tanino também pode ser. Mas é sobretudo um fator de longevidade, né, no tanino. Eles não conversam muito bem sensorialmente. Então, provavelmente eu vá fazer a fermentação malolática nos tintos, inclusive nos leves, que ajuda, tira. O ácido málico é extremamente agressivo para o equilíbrio de qualquer vinho tinto. Aí, esse vinho que começa com a maceração, que vai ser desengaçado, provável ou não, provavelmente sim, que vai ser esmagado ou não, na maior parte dos casos sim, que vai passar por um processo de fermentação, pode ter maceração antes, depois, mas provavelmente quase que sempre durante. Esse vinho vai ser, por fim, foi fermentado, passou pela malolática, vai ser finalizado, estabilizado, clarificado, filtrado, e se for o caso, vai para o carvalho. Pode ir antes de ter terminado toda a estabilização, às vezes as borras finas ajudam aí a tornar o carvalho mais harmônico no vinho e liberam compostos que ajudam ali a dar estrutura para o vinho, mas o mais comum e mais fácil e mais garantido é não pôr tanta borra na barrica pela questão microbiológica. Então, por um lado, as borras dão resultados bons, por outro lado, elas podem significar alguns riscos. Eu gosto bastante, assim, se vinificasse tintos e brancos também, para a barrica eu deixaria ele com borras finas, mas borra fina, não é aquela borra de fermentação. É borra de umas 2, 3 vezes ali que você tirou aquele precipitado do fundo. O amadurecimento em carvalho.
vai acontecer, né, nas barricas, quando a gente tem ali, né, a oxigenação controlada, uma oxidação baixa, não aquela oxidação que acontece com o vinho pronto aberto, não é isso, é quantidades baixas de oxigênio que se ligam, que não ficam ali disponíveis para acabar e oxidar outros compostos, mas oxidam e se ligam convenientemente em taninos, ajudando a afiná-los, a torná-los mais estáveis e ajudando também a estabilização de cor, tá? E no caso da barrica, que a oxigenação acontece, a microoxigenação acontece paralelo aí à passagem de aromas, a gente vai ter também o ganho de características sensoriais. Quanto tempo vai ficar em carvalho? A gente já comentou que isso é muito variável. A maior parte dos tintos vai ficar ali 2 meses, é muito pouco, inclusive. Normalmente fica mais, 3, 6, 8, 12 meses. Na nossa realidade, dificilmente passa de 12 meses, mas nada impede. E também, não é um assunto que eu quero acabar aqui, esvair agora, mas a nossa forma de pensar em vinho em carvalho no Novo Mundo, sobretudo no Novo Mundo do Brasil, é madeira nova, bastante impacto aromático. Na Itália se trabalha muito, e outra, sempre barricas. Na Itália se trabalha com recipientes maiores, madeiras velhas, tempos longos, mais influência de oxigenação, menos da madeira. Então isso também vai influenciar no tempo que a gente vai deixar o vinho e nas características sensoriais que ele vai ter. Eu, embora, como eu disse, não quero acabar com este assunto aqui, tomar vinhos, grandes vinhos italianos, te exige algum tempo de conhecimento de vinhos, porque eles não são exatamente iguais aos nossos. E aí tem quem odeia e quem ama. Eu sou dos que ama e dos que eu prefiro do que os nossos. Mas é importante dizer, às vezes até nas escolas de enologia não se fala muito sobre isso. A forma como o novo mundo vê carvalho é um pouco diferente da que o velho mundo vê carvalho, que prefere inclusive carvalhos de mais uso e maiores tempos, enquanto a gente até quer tempos grandes, se for o caso, mas sempre em carvalho novo com impacto sensorial tremendo, que a mim não me agrada muito, e que é muito símbolo da forma americana de fazer vinho. Aí quem não tem cão, caça com gato, né? Se eu não tiver barricas e eu quiser, não, mesmo se eu não tiver barrica, se eu quiser arredondar meu vinho e não quiser a influência da barrica, né, das características da madeira, eu posso lançar mão da microoxigenação. São os equipamentos que fazem um tic-tac bem típico na cantina. Uma centralzinha dessas acoplada aí num sistema de oxigênio consegue controlar uma cantina inteira de tanques e ela vai de tanto em tanto largando uma dose baixíssima de oxigênio que vai se incorporar igualzinho era numa barrica. O que ela faz é simular as doses de oxigênio que a barrica passava para o vinho. Com isso faz a polimerização dos taninos, aumenta a estabilidade de cor, faz o vinho ficar pronto antes do que simplesmente ficasse parado na cantina. E de uma forma parecida, que se ele fosse amadurecido em barricas, só que sem o gosto de madeira. Ou não, porque a gente pode fazer uso aí dos... A gente costuma falar chip de carvalho, mas na verdade tem diversos tipos, tem pedaços, aduelas, staves e virutas, que é uns redondinhos, e o chip efetivamente, não sei porque virou chip, né, mas enfim, que são cavacos, pedaços de madeira. Maravalha, né? Maravalha serragem foi proibida, a OIV botou um tamanho mínimo de formato ali, o pó de carvalho, Maravalha pode, pó já não pode, eu não me recordo o tamanho. Para quem é signatário do OIV, para quem não é, faça como queira. E os Estados Unidos não são, podem fazer como eles querem. A gente não deveria. Talvez às vezes a gente faça. E aí a dobradinha, chip e microoxigenação, dá igual barrica? Não. Porque assim, é muito difícil a dosagem do chip, ou da madeira alternativa, principalmente quanto menor ela é, muito difícil tu fazer assim a exata proporção que você tinha lá de superfície de contato, não dá tão certo. Quanto maior for a partícula, sobretudo aí se tiver tábuas efetivamente, que tu mergulha num tanque de vinho, melhor é o resultado. E inclusive tem resultados convincentes com a dupla
staves, aduelas, enfim, né, como se fossem as tábuas do barril imersas e microoxigenação. E digo mais, grande parte desses vinhos meio commodity que a gente tem aí no mundo, vou falar nomes até, Jacob's Creek, Casillero del Diablo, que mais? Deixa eu pensar aí, alguns outros, bom, não faltam vinhos uma faixa média de preços, que são bons, mas não são o top dos tops e que são muito semelhantes ano a ano, porque tem processos que acabam fazendo dele, além de estar num clima, claro que é mais estável, tem processos que acabam fazendo ele ser um pouco mais estável, que é aqui a microoxigenação e a presença de carvalho alternativo, né, não das barricas. Às vezes nem a microoxigenação, só o carvalho mesmo. Não é coisa de brasileiro isso, é importante dizer. Qualquer que tenha sido o tratamento desse vinho, né? No fim ele vai engarrafar. Se ele for jovem, eu quero que ele vá para o mercado. Se ele for de guarda, vai para as caves até quando eu achar, a gente já conversou sobre isso, quando parecer adequado que ele vá para o mercado. Lembrando que normalmente a gente precisa mandar um pontinho menos, né? Uns bons pontinhos menos, porque as pessoas com aquela maldita frase que eu não vou polemizar agora, de que o vinho quanto mais velho é melhor, elas compram vinho hoje para abrir quando o filho fizer 18 e o filho tem 5 anos. E aí tomam muita porcaria, que não é vinagre, mas sim vinho oxidado e passado velho. Agora, para a gente concluir essa parte do tinto, e nosso assunto nos brancos vai ser rápido, e a gente já encerra esse geral de fermentações, de vinificações. Garrafa não é um ambiente oxidativo. Ah, mas tem a rolha que passa oxigênio. Não interessa. Aquele oxigênio que passa ali é baixo, de preferência ele não deveria, quanto menos passar, melhor está conservado. E não é isso que faz a criação do buquê no vinho. Temos uma fase oxidativa no amadurecimento em barrica e temos uma fase redutiva no envelhecimento em garrafa. Inclusive, algumas coisas que acontecem na oxidação são desfeitas na redução, mas isso é normal, não é que não tem sentido, assim, fez aquilo para desfazer, não, é a forma de ter. Até para você conseguir algumas coisas que ficam perenes, outras acabam voltando nesse processo. Estou falando isso bem por alto, para não entrar em questões muito técnicas, mas efetivamente, e isso sim nos interessa, garrafas são ambientes redutivos. Nada de dizer que a microoxigenação é importante para o envelhecimento do vinho em garrafa. Que por isso que esse screw cap é terrível. Na verdade não, né? Na verdade o screw cap é muito bom porque permite que não tenha oxigenação e não oxide o vinho precocemente, como pode acontecer com algumas rolhas. Entre vários outros problemas. Não quero falar de vedações nesse momento. Os taninos vão na garrafa, eles polimerizam nas barricas, se juntam por oxigênio, aqui eles se adensam um com o outro, se agrupam e vão formando compostos pesados. Cada vez que eles se juntam, eles perdem reatividade, ficam mais macios, dão uma ideia maior de volume, menos agressividade, até um tempo, falando bem grosseiramente, que tanto tanino se juntou que ele precipita. Por isso que vinho velho perde cor e fica mais aguadinho, perde estrutura, porque o tanino se juntou com a cor e aquilo virou imenso e foi para o fundo e fica aquela borra preta, aquele depósito que se pôr na boca parece um pouco gelatinoso até, e o vinho fica sem cor e sem tanino, nada mais é do que por isso. E isso é um processo que acontece muito na forma redutiva. A cor, como eu disse, diminui com o tempo, o tanino diminui com o tempo, e alguns aromas são criados aí na fase redutiva, que criam um buquê, que é aquele aroma mais complexo, de terciário, né? E é diferenciado que nem todo vinho tem, mas só os que podem ter a capacidade aí de amadurecer em garrafa. Inclusive é a redução acentuada que faz com que a decantação seja boa. Nem sempre, às vezes ela é um pouquinho. Vinhos muito reduzidos tendem a se oxidar muito fácil, e vinhos muito velhos, às vezes acabam oxidando demais, oxigenando e efetivamente oxidando e ficando sem graça. Eu não sou um grande fã de decantação, não é um assunto de agora, mas eu acho que é uma coisa a ser feita com cuidado e eu prefiro ir apreciando o vinho na taça ao longo do tempo. E aí que a gente tem
Então, inclusive, o fato da redução traz a ideia da decantação. E no vinho branco, bem rapidamente, a primeira coisa é, diz que a gente vai acabar no vinho branco. E o rosé? É um branco com cor, tá? Em formas bem gerais. Então, a única diferença é que a maior parte dos vinhos brancos vai ter a uva inteira ou talvez desengaçada, esmagada, prensada e o líquido fermenta separado da casca. Clarificado, inclusive, é isso que faz esse vinho como a gente tem hoje. Bem límpido, bonito de cor, limpo de aromas, fresco, jovem, agradável e que não envelhece bem. Só para a gente continuar, típico da fermentação dos brancos, para os tintos é a maceração e por isso a temperatura é um pouco mais alta, para os brancos a baixa temperatura. Isso dá a cara do vinho branco atual e a ausência de sólidos e mais uma vez a clarificação do mosto. Essa é a tríade que faz o vinho branco como a gente vê hoje. Posso fazer maceração no vinho? Tá, não estou falando de vinho laranja, tá? Que a gente pode falar em um outro momento, mas o vinho laranja não é exatamente isso que a gente fala de maceração breve e maceração a frio, tá? É uma maceração de horas para tentar agregar um pouco mais de aroma que está na película da uva, mas acaba agregando um pouco de estrutura, às vezes para bem, às vezes para mal. A maior parte das vezes é uva prensado direto, mosto separado, clarificado, fermentado em baixa temperatura. Essa é não gosto de falar a fórmula, mas é a tríade do vinho branco atual, que é um vinho que me agrada muito, muito fresco, muito jovem. Aqui uma dobradinha legal, né? Prensa pneumática e tanque de inox com cinta de refrigeração, né? Separa o mosto, usa os tanques, faz a clarificação do mosto, fermenta a baixa temperatura e assim tem esses vinhos como a gente tem. Eu vou falar em duas marcas comerciais que tem a cara do vinho moderno. Um deles, Almaden, qualquer dos brancos. São excelentes como vinhos baratos, sim. Vinhos baratos são excepcionais, né? Mas são vinhos modernos, típicos da forma de se fazer vinho branco. Botticelli Chenin Blanc. Para mim foi outra, faz muito tempo que eu não provo, mas eu me lembro assim que me marcou, né? Uma uva uma aromática gostosa, fresco, inclusive na realidade do Vale do São Francisco de ser quente e com a cara do vinho moderno, numa empresa que nem é tão tecnológica, não é tão imensa e enfim, é rica e tecnológica e fez um vinho como se imagina do vinho branco atual. Tem gente que vai odiar essa minha fala, porque vai dizer que vinho branco atual é sem graça, eu gosto mesmo de vinho laranja. Eu não gosto muito, e eu prefiro. E a humanidade se matou muito para descobrir que separar a casca, clarificar o mosto e fermentar em baixa temperatura fazia um vinho branco mais fino. Longe de eu dizer o que é certo e o que é errado, mas eu particularmente acho os vinhos laranjas muito legais para provar, para ver que ele é complexo, para tomar uma taça. E para tomar mesmo eu gosto de um vinho branco como a gente faz hoje, que é como a gente fazia há muito tempo com mais dificuldade. Isso é um fato. O branco, então, a gente costuma evitar a fermentação malolática para preservar os aromas primários da fruta, secundários da fermentação alcoólica e não sobrepô-los com aquele aroma, ou sobrepor com os aromas da malolática, ou mesmo deixá-los, aqueles aromas mais amanteigados, um pouco discrepantes do que é um aroma mais fresco de grande parte das uvas brancas para vinhos jovens. E na maior parte das vezes, terminou a fermentação, se não fez nem a malolática, estabiliza, clarifica, filtra em garrafa e não vai provavelmente também nem para a barrica, algumas vezes sim, algumas variedades mais intensas, mas na maior parte das vezes não vai para a barrica e nem vai amadurecer em garrafa. Pode não ir para a barrica amadurecer em garrafa? Pode, mas o mais comum é que isso seja feito com os vinhos que vão para a barrica, que vão ganhar estrutura, que vão ganhar aromas, que vão não ser tão frescos, embora uma acidez boa ainda faça deles mais equilibrado. Sobretudo porque a barrica dá uma certa cremosidade.
E o vinho branco, normalmente a gente vai fazer essa coisa assim do, né? Terminou, fermentou, acaba com ele, engarrafa a rotula, manda para o mercado. Se tudo der certo, na próxima safra a cantina está vazia. Isso foi o que eu comentei, né? E o estágio em barrica é interessante, que ele pode ser fermentação alcoólica, fermentação malolática, amadurecimento posterior sobre borras ou mesmo com vinho límpido, ou as três coisas. Nada, cada um escolhe o que achar mais conveniente. A fermentação na barrica, seja malolática, seja alcoólica, a alcoólica é um pouco mais difícil, por o vinho estar mais carregado de micro-organismos, mas a malolática é mais tranquilo e, de todo modo, fermentar em barrica, seja qual for das fermentações, é parecido com o que é o vinho tinto ou mesmo branco quando tem borras, faz com que a madeira não seja tão saliente, casa mais. Não tem uma explicação, não tem uma grande pesquisa que mostre isso, por causa disso ou daquilo, mas é nitidamente sensorial. No sensorial é um vinho com carvalho mais integrado. E claro, tem que ser variedades que tenham essa capacidade, né, de amadurecimento. A mais clássica é Chardonnay, mas tem cruzado, Semillon, várias variedades que dariam conta. E normal, esses períodos, claro, são bem mais curtos do que os vinhos tintos. O vinho vai ganhar aí mais cor dourada, vai ser um vinho muito mais intenso de características visuais, olfativas e gustativas. E, claro, né, como já comentamos, nem tudo se presta para essa finalidade. Alguns Riesling também se prestam bem. Riesling é uma variedade que envelhece muito bem, mas quase sempre sem carvalho. E o que não quer dizer que não possa ir para carvalho e também ter vinhos que tenham aí um bom envelhecimento depois. E aí, o rosé, em pouquinhas palavras, é um branco com cor, com uma maceração pré-fermentativa. Não se fermenta, não se costuma, na maior parte dos casos, fermentar ele com a casca. Simplesmente se deixa ali a uva recém-esmagada em contato com as cascas, até que se tire a cor conveniente. Basicamente é esse o cálculo que se faz. Sabendo que ele perde um pouquinho e tudo mais, mas aí a experiência já te faz conseguir ali, esse é o ponto que eu preciso. E depois disso, é um vinho branco, vai fermentar em baixa temperatura. Se a uva tiver bastante cor, inclusive pode ser feita uma prensagem direta. Depois de fermentar, a maior parte dos rosés não se dá bem com barrica, por ser bem sutil e bem leve. Vai seguir o mesmo rito. Bem, terminei de fermentar, provavelmente não vou fazer malolática, quero engarrafar, mandar para a expedição e rezar que acabe até o ano que vem. E normalmente eles não se prestam, uns 2 anos ainda estão bem tomáveis, mas já não são igual para o branco, para esses mais leves, mas já não estão tão legais, que perdem seus aromas mais frescos e certamente depois disso não são bons. Então podem até não ser péssimos, mas perdem muito das características boas e ganham características desagradáveis. A oxidação, a cor fica mais feia, mais escura, por aí vai. E o rosé pode também ser um corte de tinto e branco. E agora está parecendo Prosecco rosé, nada mais é do que um pinguinho de vinho tinto em um vinho branco. Mas é importante dizer, né? Não é bem isso. Não pode pegar um tanazão, um cabernetzão, uma mistura. Provavelmente é um vinho feito para isso, para não ser tão tânico, né? Porque senão, para ter cor e não ter tanino. E é parecido com o princípio de fazer espumante tinto, que não é um assunto para agora. E um pouquinho diferente do que é o branco, já que a gente disse, né, que eles são muito parecidos, além dos aromas frescos, ele tem aromas, né, de frutas amarelas, frutas brancas, ele tem também um pouquinho de aroma de fruta vermelha, que vem ali dos precursores da uva tinta. E deixo aí esta poesia do Mário Quintana, um poeta que eu particularmente gosto muito, meu conterrâneo. Quer dizer, né, que por mais raro que seja, o mais antigo, só um vinho de veras excelente.
aquele que tu bebes calmamente com o teu mais velho e silencioso amigo. E eu concordo com ele, às vezes a gente fica se matando para dizer que o meu gosto é melhor que o teu, que a minha americana, que a tua americana não presta, e sim que a minha vinífera é melhor. E será que o mundo tem que ser todo igualzinho, né? Isso vale pro vinho também. É importante a gente pensar sobre isso. E aí, então, neste vídeo que é um vídeo mais longo, né, que é um vídeo que a gente faz um recorrido geral e tem uma primeira ideia sobre as vinificações específicas. A gente fez aí esse apanhado e eu me despeço e, enfim, espero que vocês vejam esse vídeo em partes. Eu não gosto de dividir vídeos porque acho que é pior. Primeiro que eu não gosto de dar aula para essas plataformas que estão aparecendo aí, né? Que é vídeos curtinhos, 5, 15, 20. Então, gente, pega aí, cada um faz o seu ali, igualzinho. Você sai de uma aula, não sai, né? Você fica ali 2 horas o professor falando. E não tem problema nenhum nisso. Né? O que aqui tem a vantagem de você poder dizer para o professor ficar quieto um pouquinho, né? Pausar, tomar uma água, comer e voltar. Então, espero que cada um faça o uso que quiser, né, desse vídeo. Talvez eu tinha que dar esse aviso antes, né? Mas, enfim, é uma preferência minha. Acho que até que valoriza o assunto, né? Não ficar quebrando. E, enfim, né, que vocês possam fazer um bom proveito. Não tenham pressa de assistir, vejam aí no seu tempo e talvez com uma taça de vinho acompanhando. Obrigado, até a próxima. Vou dar uma de engraçadinho, mas eu voltei para dizer uma coisa. Esqueci de dizer, como eu acabei o vídeo sem falar. E agradecer a participação especiais dos, suponho que sejam galos, né? Desculpem, mas eu não, né, não estou num estúdio. E então, quando vocês escutarem, ao menos pensem que. Primeiro, saibam que é madrugada, né? Segundo, pensem que ao menos é a natureza aí se fazendo presente, já que a gente vive essa vida tão em selva de pedra. Obrigado, até mais.